Cumprindo a agenda em Minas Gerais e em Goiás, o presidente Jair Bolsonaro participou de eventos na Federação das Indústrias Mineiras e na Convenção das Assembleias de Deus do Ministério Madureira, em Goiânia. Flávio Roscoe foi reeleito presidente da FIENG até 2025 e durante seu discurso externou o pedido de recriação do Ministério da Indústria e Comércio que havia feito ao chefe do executivo. Bolsonaro assumiu que já debatia o assunto internamente e atribuiu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, a volta da pasta se for reeleito. Presidente, não é possível mais a indústria não ter o seu ministério. A indústria... A toda a bancada de Minas e ao nosso presidente, foi uma solicitação que, confesso, já estava um pouco madura, mas agora selou o seu final. Uma vez havendo uma outra oportunidade, ainda no corrente ano, vai estar nas mãos do Lira a recriação do Ministério da Indústria e Comércio. Já ao lado de pastores, fiéis e parlamentares da bancada evangélica, Bolsonaro criticou declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e afirmou que o povo está mais inteligente. Com a liberdade que nós temos, em especial das mídias sociais, que tanto incomodam alguns supremáveis, nós conseguimos a nossa liberdade. Nós não somos imbecis que passamos a ter voz. Nós somos cidadãos que conseguimos, com informação, olhar os imbecis que sempre comandaram o Brasil. Assim como em Minas Gerais, como vimos ontem, o presidente foi recebido por milhares de pessoas nas ruas de Goiânia nesta sexta-feira. Bolsonaro cumprimentou os presentes e participou da já tradicional motociata organizada por seus apoiadores. Com esse destaque, a gente abre, então, a edição desta sexta de Os Pingos nos Is, indo direto a Brasília agora para análise de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Salve, muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite a Ana. Boa noite a Roberto. E olha, é um descasamento, um abismo entre o que as pesquisas apontam e o apoio que o presidente Jair Bolsonaro demonstra em todo lugar que ele vai. Esse tipo de aplauso, esse tipo de manifestação, ela não é só em eventos avisados, mesmo quando o presidente aparece sem avisar, ele dá o que se chama de incertas, vai ali e tal e sempre aparece. E o que mais me impressiona, e em alguns momentos eu acompanho o presidente Jair Bolsonaro, como acompanhei vários ex-presidentes da República, é quando ele passa pelos corredores do poder. São pessoas acostumadas a lidar com presidentes da República, ministros e tal, e eles largam o trabalho e vão esperar a passagem do presidente. Geralmente se estende um tapete vermelho, entra pelo Congresso ou mesmo nos ministérios onde o presidente vai. É uma demonstração espontânea e clara. Sobre o conteúdo da mensagem do Roscoe, que é o presidente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, uma entidade antiga, uma entidade cheia de experiência e sempre ocupada por notáveis de um parque industrial muito importante, que é o Parque Industrial de Minas Gerais, né? O presidente Jair Bolsonaro está entendendo que esse nome ministério, ele é muito importante para o setor, mas na prática o presidente estava correto quando reduziu o número de ministérios, inicialmente para 22, hoje 23 ministérios aqui na Esplanada dos Ministérios. É que havia uma corrida demagógica em criar ministério para tudo e chegamos a 49 ministérios. E são cabedes de emprego, é preciso cuidar para que o Estado não enche, o Estado não fica cheio. Eu me lembro de um ex-governador daqui do Distrito Federal que estabeleceu um critério muito importante. Os secretários foram proibidos de terem mesas e gavetas. Então, toda secretaria não tinha gaveta, tinha uma mesa. E aí o secretário ou resolvia absolutamente tudo, todos os dias, ou ele tinha que levar para casa o projeto, o processo,
né? Não podia deixar em cima da mesa na secretaria aberta, não tinha chave. E mais, ele fez decretar no Diário Oficial a proibição do gerúndio. Foi significativo. O que é? Fazendo. Não, faz, né? E isso funcionou muito bem. Então, o presidente Jair Bolsonaro deu esse choque, reduziu o número de ministérios e agora ele começa a entender os processos como vão. Por mim, seriam todas secretarias nacionais e todas usariam os funcionários à disposição. São muitos. É só definir ali a prioridade de cada um e pronto. A automatização, a informatização reduz o número de trabalhadores. Isso é natural, né? Um advogado por sessão hoje faz muito mais do que um grupo de advogados antigamente, usando hoje a internet e as ferramentas à disposição, né? Softwares hoje fazem, inclusive, julgamento. Já existem algumas varas com essa experiência da inteligência artificial. Então, é uma modernização, é um processo, não é um recuo. Então, a criação de um ministério ou uma secretaria da indústria e do comércio, como antigamente o MIC, né? E funciona porque dá ao setor uma agilidade própria e assim por diante. Mas o que mostra mesmo é esta relação direta de um presidente da República, de um candidato à reeleição, com as pessoas que decidem, com as pessoas que vão lá, vestem a melhor roupa, como está na Bíblia, e um sinal de respeito, né, todos de terno, exatamente para ouvir o presidente, por que não dar sugestão, inclusive uma sugestão que foi aceita. Então, é essa a diferença e é esse mistério, né? O que dizem as pesquisas não significa o que a gente vê no dia a dia. Como eu não brigo com pesquisa, eu te falo uma coisa muito importante. Entre o agora, a fotografia dessa pesquisa que vai atrás dos que não estão se expressando, né? Entre o agora e o voto na urna, tem uma pecinha que se chama campanha eleitoral. Queremos ouvi-lo também, Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Zé Maria. Um prazer estar aqui mais uma vez. Boa noite para toda a audiência. O presidente falou em recriar um Ministério da Indústria num evento na Federação das Indústrias de Minas Gerais, um pedido ali em público, né, do presidente da entidade, Flávio Roscoe. E o presidente disse que, havendo oportunidade ainda esse ano, estaria nas mãos do presidente da Câmara a criação desse ministério, recriação do Ministério da Indústria e Comércio, porque é o Congresso que decide sobre a criação ou extinção de ministérios. Eu, pessoalmente, não vejo nenhuma vantagem na criação de mais um ministério. Eu concordo totalmente com o que o Zé Maria falou. Ministérios, quanto menos, melhor. Não é necessário multiplicar o número de órgãos do governo para que o governo trabalhe melhor. Na verdade, é o contrário. Quanto menos gente, melhor. Inclusive, esse número menor de servidores pode ser melhor remunerado. Os empresários deveriam estar muito felizes com as medidas de redução de impostos, de liberdade econômica, de privatização e, principalmente, felizes com o fim da corrupção institucionalizada. É isso que importa para os empresários e para a sociedade. Quanto à fala do presidente sobre liberdade, o presidente foi no alvo, mais uma vez, dizendo o que todos nós gostaríamos de dizer. Liberdade é um direito fundamental e foi graças às redes sociais que nós, cidadãos comuns, nos encontramos e encontramos a nossa voz. E conseguimos dizer, como já disseram alguns heróis de nossa pátria, liberdade ainda que tardia. Você, o que achou dessas falas de hoje do presidente? Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé. Boa noite, Mota, Fiuza. Um beijo ao nosso querido mestre Augusto Nunes e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, vou começar também pela fala aí do presidente, citando a recriação do Ministério da Indústria e do Comércio.
Eu também fico um pouco reticente em relação à criação de mais um ministério. Eu festejei quando houve aí a extinção do famigerado Ministério do Esporte. Muita gente, inclusive, achou que eu iria reclamar. Não, mas é um absurdo. Não, tem que cortar mesmo. As soluções para o esporte no Brasil, e eu acredito que para outros caminhos também, é uma solução como existe aqui nos Estados Unidos dentro de um federalismo. A solução está perto do povo, nos municípios, nos estados, e não num poder muito concentrado num estado muito grande, onipotente, onipresente, longe da força da ação em si, da ação diária ali, da civilidade do cidadão. Então, o Zé, ele foi aí no cerne da questão. É preciso cuidado na recriação de mais um ministério. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, Vitor, a população é uma população hoje de mais ou menos 330 milhões de habitantes, e são 15 pastas lá em Washington. São apenas 15 pastas, inclusive a vice-presidência é considerada uma dessas pastas. E por que esse rol aí de ministérios enxuto? Porque muitas decisões elas ficam a cargo de governadores, de prefeitos nos seus condados, onde, como eu mencionei, a ação do cidadão ela é mais direta, ela é mais concreta, ela não tem tantos degraus ou para cima ou para baixo para que soluções sejam apresentadas e efetivadas aos reais problemas do cidadão. E sobre o presidente dizer que, ele criticando aí também o ministro Alexandre de Moraes, eu acredito que hoje criticar os atos do ministro Alexandre de Moraes não é um direito, é um dever, né? É um dever à nossa Constituição, é um dever à nossa democracia, é um dever ao futuro da nação que não pode ficar nas mãos aí de tiranos do judiciário que rasgam a nossa Carta Magna de uma maneira assim irresponsável, como se não houvesse amanhã. A liberdade que o presidente tanto fala, né, do povo, de discutir as questões que o povo quer decidir, seja vacinas, tratamentos, lockdown, urnas eletrônicas, essa liberdade precisa ser preservada sim e estará nas cédulas em outubro desse ano, exatamente porque nós precisamos conversar, questionar e cobrar essas atitudes de alguns iluministros aí que vestem, né, a toga ali preta e acham que são donos do Brasil. Não são. E opinião agora do Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, Roberto Mota. Um abraço ao mestre Augusto Nunes, boa noite a todos. Essa cena da criação, recriação do Ministério da Indústria, ela cheira a naftalina, né? Realmente isso a gente tem acompanhado aqui, a agenda macroeconômica do governo, tocada pelo ministro Paulo Guedes e sancionada pelo presidente Bolsonaro, e nós identificamos uma agenda inteligente que o Brasil quer e que essa equipe aí tem executado a contento, justamente disso, de desburocratização, de reforma do Estado, de enxugamento da máquina. E aí aparece essa criação, né, esse brado de um representante do setor, o presidente da Federação das Indústrias e o presidente dizendo que o presidente da Câmara, eu desconfio, não entendi nada, isso parece um teatro anacrônico, né? O governo, se quiser fazer uma reforma ministerial, faz. Não entendo o que o Arthur Lira tem a ver com isso. E é realmente uma medida, assim, né, como proposta, é uma medida que contraria todas as diretrizes macroeconômicas que esse governo tem seguido. O Ministério da Indústria e Comércio, infelizmente, né, em boa parte da história, não por conta dos virtuosos, mas, né, pela escalada do vício, ele serviu ao clientelismo. A gente teve no período do PT aquele ministro Fernando Pimentel, né, se eu não me engano, que foi governador,
também. Quer dizer, nós tivemos tristes páginas aí da política brasileira, de fisiologismo, investigações, inclusive, que, né, como aconteceu tudo em relação às fraudes petistas, foram sendo lavadas aí no percurso, mas momentos tristes de uso do Estado para escolher beneficiários. Vocês devem lembrar acho que é Fernando Pimentel, o Pimentel, né, que foi governador de Minas e foi ministro da Indústria e Comércio, era braço direito da Dilma Rousseff, assim, uma caricatura do fisiologismo brasileiro, e de repente aparece essa recriação do Ministério da Indústria. De fato, não tem nada a ver com o que tem sido feito por essa equipe, não sei o que o ministro Paulo Guedes acha disso, e acho estranho e é uma péssima ideia, né, no momento em que você sabe que são os sacrifícios, o governo tem seguido uma agenda de contenção por conta dos sacrifícios colocados, tem endividamento, tem um racionalismo, né, na política macroeconômica, e aparece a criação de um ministério. Realmente foi uma cena, de fato, cheirando a naftalina, né? Sobre os imbecis, o ministro Alexandre de Moraes é um cabo eleitoral do presidente Bolsonaro, né? Assim, todas essas criações que ele faz, tentando estigmatizar um inimigo que ele tenta criar, que existe no gabinete do ódio, que está na internet. Isso tudo é uma conversa, né? A internet é o espaço da opinião pública. Não tem esse negócio de internet, falar de internet, rede social é eufemismo. A comunicação se dá no meio digital em grande medida. E quem está lá é a sociedade, são as pessoas. Chamar de imbecis realmente claro que a gente sabe que é um pretexto para ele perseguir quem ele queira perseguir. Pelo menos até aqui tem sido assim a conduta dele, e é claro que é uma generalização, está chamando muita gente de imbecil e o presidente está lucrando com isso, repetindo tudo que diz o ministro Moraes.